Boa noite, graça e paz sobre a vida de vocês. O assunto, Guilherme até deu já uma introduzida, que justamente é a questão do pecado de Davi. E o Salmo 51 é onde ele expressa realmente todo o seu arrependimento. E a gente precisa, talvez, entender mais do que uma questão do pecado em si. A gente muitas vezes pensa só no pecado, mas nós temos que ter essa consciência do pecado e crescer nessa consciência, nesse entendimento, de maneira que a gente possa, de fato, amadurecer. E a jornada que nós temos, todos nós, sem exceção, em aspectos diferentes, em perspectivas diferentes de vida, em entendimentos diferentes, tá? Que a gente precisa crescer. A gente muitas vezes pensa no pecado em quê? Matar, roubar, enganar. A gente sabe muitas vezes que mentira é pecado, mas isso é talvez meio irrelevante. Mas é isso de fato? Qual é o impacto do pecado que a gente comete e o que de fato é pecado para as nossas vidas? Essa é a reflexão de hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso e aquilo que a gente precisa entender. Talvez eu nunca tinha percebido isso, mas uma pessoa falou uma coisa esta semana, que Jesus nunca nos chamou para adorá-lo. Nós sabemos que todo joelho se dobrará diante da sua face. Mas eu nunca tinha me atentado a isso. Jesus não chamava para adorá-lo, para segui-lo. Seguir o seu modelo, o seu exemplo, e é nisso que a gente precisa crescer. Deixando a natureza humana de lado, deixando a forma de viver natural, a forma de pensar natural. E isto é a nossa jornada. Alguns podem estar mais maduros que outros, mas a questão é: precisamos seguir o Senhor, aprender com Ele, seguir o seu exemplo, largarmos a nossa, vamos dizer assim, as nossas religiosidades, os nossos aspectos religiosos, para que de fato a gente siga aquilo que seja a vontade de Deus, com uma consciência, com um entendimento claro do que seja o pecado na nossa vida. Então o tema que foi o tema do estudo, o assunto do estudo, o título do estudo, fala justamente do arrependimento de Davi. Mas o que a gente precisa entender, ou seja, eu preciso compreender no fundo sobre a consequência do pecado, ou seja, qual é a consequência do pecado na minha vida, na vida do meu próximo e naquilo que seja justamente o propósito da minha vida quanto à natureza de Deus, quanto à natureza que eu recebi. Ou seja, qual é o impacto da minha vida em relação a revelar aquilo quem é Deus. E a gente precisa crescer nisso. A gente precisa amadurecer. Faz parte da nossa vida, da nossa jornada, e Pedro nos chama para isso. E a gente precisa entender justamente este aspecto, deste impacto que tem na nossa vida, na vida do próximo e na vida daquilo que seja a expressão de Deus, que é a sua vontade. Ou seja, o quanto a gente confirma ou o quanto a gente nega Deus naquilo que a gente está fazendo. Não se trata de fazermos para agradar a Deus. Não é essa a questão. Nós não somos chamados para agradar a Deus. Não é para fazermos um serviço a Deus e assim recebermos o favor de Deus. Não é este o propósito. O propósito da nossa vida é revelarmos a natureza de Deus, como Cristo. O que Cristo veio fazer? Ele veio revelar o Pai, tornar o Pai visível entre as pessoas. Por isso, João Batista, quando começa o ministério, ele fala: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ao começar o ministério, ele fala sobre isso: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E o arrependimento, nós precisamos ter um entendimento claro relacionado ao pecado e o impacto disso nas nossas vidas, para o nosso amadurecimento. Por isso, o texto base do estudo da semana foi justamente 2 Samuel 11, capítulo 11 e capítulo 12. Nós não vamos ler, vamos ler alguns pedaços, e o Salmo 51.
Então, se você não conhece este texto, leia este texto. Eu vou destacar alguns pontos deste texto para a nossa reflexão, para que a gente possa compreender a nossa jornada e o nosso caminho. Eu queria destacar primeiro a questão do pecado cometido por Davi, que está em 2 Samuel, no capítulo 11, é quando ele peca e as atitudes que ele toma. Não sei se vocês se lembram de uma expressão, talvez, não sei se os pais ou se os avós de vocês falavam, que dizem assim, olha, cabeça vazia é oficina do diabo. E na realidade, a experiência de Davi foi isso. Tá? O que Davi estava fazendo? Nada. Passeando em cima, lá no terraço, é o que fala, por exemplo, lá em 2 Samuel 11, por exemplo, versículo 2 e 3, diz assim, uma tarde levantou-se Davi de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Bom, diante deste fato, o que ele estava fazendo? Nada, passeando, né? Olhando, vendo as coisas, tudo, cabeça vazia. O que ele vê? Uma mulher bonita, e ele se agrada, e ele a deseja. Tiago fala sobre a questão do pecado, que o pecado surge na nossa vida quando nós, ou com a cobiça, com o desejo. E foi isso que aconteceu com Davi, não foi diferente. Ele cobiçou, ele desejou. E ele perguntou quem era. O detalhe que importa é que a pessoa que falou para ele, falou, olha, é mulher de Urias, ou seja, era uma mulher casada, comprometida. Mas o que faz Davi, a despeito disto, manda trazê-la, deita com ela. Não só isso, engravida. A mulher avisa ele, estou grávida. O que Davi faz? Manda chamar justamente Urias. Quando nós cometemos o pecado, normalmente o que nós fazemos? Tentamos esconder o nosso pecado, ou reparar o dano. E foi isso que Davi fez. Ele mandou chamar, então enviou lá no versículo 11, no capítulo 11, versículo 6, diz assim, então Davi, enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Aí Davi vai conversar com Urias, pergunta como é que estava, e qual era o intuito dele? Que ele fosse para sua casa e dormisse com a sua mulher para ficar livre daquele pecado, ou esconder aquele pecado, porque poderia dizer, não, é filho de Urias. E foi isso que Davi fez. Urias foi para casa? Não, ele dormiu justamente com os servos, ele não foi para casa. E Davi perguntou, mas no outro dia, mas por quê? Se está todo mundo lá lutando, tudo, por que eu vou desfrutar disso? E ele não foi, na segunda noite a mesma coisa. O que Davi faz? Ele aumenta o seu pecado. O que ele escreve para Joabe? Para pôr Urias na frente de batalha, sozinho, para que ele morra. E é isso que acontece, que é o relato justamente de Davi. No capítulo 11, que diz assim, no versículo 15 diz assim, escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morto. Esse foi o pecado de Davi. E ele procurou esconder desta maneira. Aí ele foi casar-se trouxe a mulher, tudo, para ser a sua mulher diante do fato. Mas aí tem outras consequências que vão se ler, que o filho veio a morrer, e nós vamos entender. Logo depois, Deus envia Natã. Natã era um profeta, que Davi conhecia, já andava, já tinha ouvido, Natã já tinha falado muitas coisas da parte de Deus para Davi. E aí é onde Deus expõe o pecado de Davi.
Mas qual é a reação do que Natã, diante do que Natã contou para ele? Porque Natã vai contar uma história de um homem rico que tinha muitas ovelhas e de vamos dizer assim, um pequeno fazendeiro que tinha uma ovelha só. E esse rico, ao receber uma visita, manda matar a ovelha justamente daquele pequeno agricultor, vamos dizer assim, para ficar claro. E aí Natã vem para contar essa história. E depois que Natã conta a história, qual é a reação de Davi? Lá em 2 Samuel 12, 4-5, diz assim: vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinho do homem pobre e o preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. Ou seja, ele próprio disse o que era para ser feito com aquele homem, que era ele próprio. Foi quando Natã virou para ele e falou: olha, você é este homem. E aí tem a história: olha, você é rei, você foi escolhido, tudo isso, eu te dei tudo, você poderia escolher quem se quisesse, mas você fez o que não é lícito. Mas Deus poupou a vida de Davi. E aí o que a gente pode observar é justamente o reconhecimento do seu pecado. Lá em Salmo 51, 2-4, ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Davi reconheceu o seu pecado, se arrependeu diante de Deus. Esta é a realidade da história. E a gente precisa compreender este aspecto dessa história, tá? E mais na questão do caráter, na questão das nossas atitudes, do que nós fazemos, quem nós somos diante de Deus, para que a gente possa de fato expressar. Por isso a importância do arrependimento, que é justamente as palavras de Jesus que eu já mencionei, que está lá em Mateus 4,17, que fala assim: olha, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E foi todo este o ensino de Jesus acerca da chegada do reino de Deus e de como nós deveríamos viver, porque todo o ensino de Jesus é sobre isso, como devemos viver as nossas relações. E a nossa jornada de crescimento é isso. Tendo a compreensão da reconciliação, do perdão recebido, a nossa jornada é uma jornada justamente para viver da maneira que Jesus ensinou, sendo seus imitadores. E é isso que a gente precisa aprender. Então, o que é pecado? O que de fato é pecado? Porque se eu não compreender o pecado, ou seja, o seu impacto, tanto na minha vida como na vida das pessoas, e como naquilo que seja o propósito de Deus para as nossas vidas, meu arrependimento, ele é em vão. Posso até demonstrar, falar tudo, mas se não há uma jornada de crescimento, aonde eu possa aprender e crescer, então eu estou sendo religioso. O que aconteceu, por exemplo, em Lucas, quando João Batista estava batizando, ele vira para os religiosos e fala assim, olha, em Lucas 3:8, produzam fruto dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer o que destas pedras surjam filhos de Abraão. Arrependimento, ele precisa ser expresso nas nossas atitudes. Nos arrependemos de fato? O quanto temos nos arrependido de nossos pecados nessa nossa jornada de crescimento? E temos compreensão plena do pecado, de maneira que a gente viva na vontade de Deus? Lá em Mateus 22 e 23, diz assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome,
E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que a gente precisa entender? O pecado está relacionado à maldade que nós praticamos. A maldade que praticamos contra o próximo. E é esse entendimento que a gente precisa ter acerca da maldade, acerca do temor, quanto à nossa vida, quanto à maneira que a gente precisa viver e andar neste mundo. Mas quer dizer que eu não vou errar e não vou pecar? Não, não é isso que a gente está falando. Porque nós não estamos falando de perfeição, mas de uma jornada de crescimento. De uma jornada onde eu, entendendo quem eu sou e o que eu recebi de Deus, eu procuro avançar nessa direção, na plena, vamos dizer assim, alcançar a plena estatura de Cristo, para que eu possa revelar Cristo no que eu estou fazendo. É isso que eu preciso entender. Eu preciso crescer nessa compreensão. Por isso, quem somos em Deus? E eu não posso esquecer disso. Lá em 2 Pedro 1, 3 e 4, fala assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E em 2 Coríntios 2,18 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E em João 17, 22 a 23, Jesus orando, diz assim: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. O que nós lemos no texto? Primeiro, que nós somos coparticipantes da natureza divina, ou seja, nós recebemos no novo nascimento a natureza de Deus, nascemos de novo, somos ser espiritual, então temos da natureza de Deus. Ele nos fez um novo ser, um ser à imagem de Cristo. Ele nos deu a mente de Cristo. Ele nos capacitou para rejeitarmos as paixões humanas, ou seja, a prática do pecado. E é isso que a gente necessita entender. Então, quando eu compreendo isso, eu preciso partir para quê? Então, recebi de Deus isso, sou de Deus, filho de Deus, tenho a natureza de Deus. Qual o propósito da minha vida? Jesus nos chama para revelar o Pai ao mundo. E Ele nos chama para revelar de que maneira? A gente precisa santificar. Porque se não santificarmos, as pessoas não verão Deus em nossas vidas. Lá em Hebreus 12, 14, fala assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Efésios 4, 23 a 24, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, entendo quem eu sou, entendo o que eu recebi de Deus, compreendo isso, compreendo a minha natureza, compreendo. Sou perfeito? Não. Nós andamos, mesmo quando nos convertemos, nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós continuamos a viver segundo a natureza humana. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a nossa jornada de amadurecimento,
de conhecimento de Deus, de conhecer do seu amor, de compreender a sua vontade e viver a sua vontade. Somos chamados para isso. Somos chamados para revelar Deus. E a nossa jornada é essa. Por quê? Por causa da obra de Cristo. Na sua morte nós recebemos o perdão, na ressurreição a nossa justificação e somos colocados na presença de Deus, feito um novo ser, uma nova criatura. Somos um ser espiritual, somos coparticipantes da natureza divina, capacitados para rejeitar as paixões humanas e para viver neste mundo como Cristo. Bom, e aí, o que eu faço? Sei que eu tenho que santificar, porque se eu não santificar, as pessoas não verão Deus. Porque a santificação não é para eu ver Deus. A santificação é para que as pessoas vejam Deus em mim. Fazemos isso? Nem sempre. Por quê? Porque nos falta entendimento, nos falta maturidade, nos falta o crescimento, nos falta a compreensão. E muitas vezes entender que se trata de uma jornada, onde a gente vai aprendendo, compreendendo e reagindo, aprendendo a agir e reagir como precisamos. Qual o propósito final? Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, 12 e 14, diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, sendo quem era, fazendo o que ele fazia, o que ele diz já no final da sua jornada? Olha, eu continuo caminhando para o alvo, não alcancei a perfeição. Vamos alcançar? Não. Mas nós precisamos caminhar para a maturidade. Por que a gente não alcança? Por causa da nossa natureza, porque a gente vive neste corpo. E vivemos neste mundo e ainda nos sujeitamos muitas vezes, que não deveríamos nos sujeitar, a essa realidade deste mundo. E porque nos falta muitas vezes o verdadeiro temor. Quando a gente olha a história de Ananias e Safira, em Atos, história em que eles pegaram um terreno, era comum os irmãos pegarem um terreno, um bem, vender e entregar o dinheiro para a igreja para que usassem em favor dos irmãos, suprir as necessidades daqueles que precisavam. O que Ananias e Safira faz? Eles pegam, vendem o terreno por 100, entregam 80 e dizem que vendeu o terreno por 80. O que eles fizeram de errado? Primeiro, eles mentiram. Segundo, o que mais eles fizeram? Eles foram hipócritas. Como nós encaramos a hipocrisia e como nós encaramos a mentira hoje? Pecadinho. O que aconteceu com Ananias e Safira? Eles morreram. Pedro falou, não precisava ter mentido. Vocês mentiram para o Espírito Santo, vocês não mentiram para nós. Nós ouvimos, acreditamos em vocês. Se vocês tivessem vendido ou não vendido o terreno, não ia fazer diferença nenhuma. Se tivessem vendido por 100 e entregue só 80, não teria problema nenhum. Mas o que eles queriam aparentar? Que não eram. Imagina se houvesse na igreja o mesmo temor que havia naquela época. Nessa época específica. Estou dizendo que não existe em outra igreja, pode ser que outra igreja tenha. Mas temos temor suficiente para não fazermos as mesmas coisas? Essa é a reflexão que a gente precisa. A consciência do pecado em nossas vidas, a gente precisa começar a crescer nesse entendimento, nessa compreensão, para que a gente abandone de fato as práticas que são contrárias à natureza de Deus que nós recebemos. Falar mal, ser hipócrita, ser mentiroso, enganar as pessoas, roubar as pessoas, tudo isso faz parte da natureza que recebemos? Não.
Isso faz parte da natureza humana. E Deus não quer que a gente pratique essas obras. Por isso, nós precisamos abandonar isso e nos revestir de Cristo, como Paulo escreve na carta aos Efésios. Agora, posso dizer que eu não vou pecar? Posso dizer que eu não cometo pecado? Não. Por quê? Porque se eu falar isso, eu sou mentiroso. É o que João nos ensina sobre isso. Diz assim 1 João 1, 8 até 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está entendendo? Para Deus, tem problema pecarmos? Não. Ele nos perdoa. A obra que Ele fez foi para nos perdoar, mas Ele nos chama para quê? Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente abandone o pecado, para que a gente cresça no entendimento. Essa é a nossa jornada. E a gente peca o tempo todo, erra o tempo todo, e a gente precisa crescer neste propósito, de maneira que a gente revele Cristo. Pois qual é o objetivo final de toda a nossa jornada? E a gente precisa entender isso porque é fundamental e a gente não entende. Toda a vontade de Deus é aquilo que Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. A nossa maturidade é na busca do conhecimento de Deus. À medida que nós conhecemos o Senhor, conhecemos a Cristo, nós conhecemos mais deste amor. E ao conhecermos mais deste amor, nós aprenderemos a revelar este amor. Lembre, o amor de Deus não está relacionado a eu gostar das pessoas. Eu não preciso, mas eu preciso fazer o que preciso fazer para aquela pessoa. E Paulo dá o exemplo. Olha, se você vê o teu inimigo com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Isso é novo? Não. A lei já tratava disso. A lei falava, olha, se o teu inimigo que está com o animal, com a carga, e o animal cai, é tua responsabilidade ir lá e ajudá-lo a levantar o animal. Não é porque você gosta ou não gosta que você vai ou não vai fazer. É esse o entendimento que a gente tem que ter. E a gente precisa crescer neste aspecto. Não preciso gostar das pessoas, mas eu preciso fazer o que a pessoa está precisando. E a gente tem que crescer nisso. Eu não posso praticar o mal. Agora, eu tenho consciência do mal que eu estou praticando? Muitas vezes eu não tenho. E o que nós precisamos é crescer no conhecimento de Deus, e à medida que a gente cresce nesse conhecimento, nós temos a consciência do mal que nós estamos fazendo, que muitas vezes nós não temos. E é muitas vezes coisas simples, pequenas atitudes, que nos fazem praticar o mal. Paulo escrevendo, ele diz assim, olha, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Essa é a consciência que a gente precisa desenvolver e crer quanto ao que é pecado nas nossas vidas. Amadurecermos isso não depende do outro, depende de nós. Não depende do que o outro faz, depende do que nós fazemos. Quanto nós buscamos conhecer Deus, compreender a sua vontade, compreender o seu querer e nos submetermos a isso. Não para receber alguma coisa, não para alcançar alguma coisa, não para ter favor de Deus, porque não é assim, nós não vamos receber nada de Deus, porque o que tínhamos que receber e não merecemos é a nossa salvação, que é pela graça, mediante o que Cristo fez por nós. E Ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, que revela a Ele. A verdadeira adoração, como o Guilherme leu aqui, não são os sacrifícios, não são as ofertas que a gente faz, que está lá no Salmo 51, que foi o que Davi percebeu. Mas é um coração quebrantado, um coração compungido diante da face de Deus,
que busca isso. É esse o entendimento que nós precisamos crescer. Mas só vamos ter isso se conhecermos o amor de Deus, porque se não conhecermos o amor de Deus e o favor que nós recebemos sem merecer, nós nunca praticaremos. Se nós não entendermos que é nossa responsabilidade revelar Deus, nós não faremos, porque nós buscaremos sempre os nossos interesses. Por isso, a gente precisa lembrar que o pecado é o mal que eu faço para o próximo, que quem sabe que deve fazer o bem não faz, está pecando, que quando vivemos na prática do pecado, consciente disto, importa o que seja, na mentira, na pornografia, na hipocrisia, na ganância, na arrogância, nós estamos, na realidade, fazendo o quê? Nós estamos negando, a natureza que nós recebemos e não estamos comunicando Deus. Esse é um fato que a gente precisa lembrar e nós não podemos esquecer. O arrependimento, ele não está relacionado só às nossas palavras, mas às nossas mudanças de atitude. E a gente precisa mudar de atitude. Por isso, que eu preciso compreender e entender que qualquer coisa que não glorifica a Deus, que não expressa a sua natureza, que não revela a sua natureza, é pecado. E a gente precisa se converter ao nosso Deus. Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês mais uma passagem, que é lá de Filipenses. A banda vai tocar? Se for, pode vir. Filipenses 3, 15 e 16 diz assim: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu não preciso preocupar com aquilo que eu não sei, com aquilo que eu não entendi. Eu preciso sim me preocupar com aquilo que eu já aprendi, que eu já entendi. E na jornada que a gente tem nessa de caminhar rumo à direção que seja o conhecimento de Deus e do seu amor, é que nós deixaremos de praticar o mal, deixaremos de praticar o pecado. Por quê? Porque teremos uma consciência do pecado, teremos uma consciência da natureza que nós temos, de quem somos, e não só isso, nos comprometeremos mais com Deus, com sua vontade, para revelar o seu reino, e assim, a cada erro, a cada pecado, a cada atitude que não glorifica a Deus, nós nos arrependeremos e nos voltaremos para o Senhor. Que a gente possa crescer nesse entendimento, que a gente possa ter a paciência que precisamos ter muitas vezes, que a gente possa crescer na compreensão da vontade de Deus e amadurecer de maneira que a gente glorifique o nome dEle. Que a gente seja de fato imitadores de Cristo, honrando e glorificando o Senhor. Amém?